um alerta CM. Este é um alerta CM. Otamendi a falar na zona mista. Vamos também ouvir o capitão do Benfica. É quando estávamos dentro de campo e sofrimos aquele golo. Acho que foi jogo do Newcastle, de Otamendi. que em temas de resultado não, creo que foi resultado amplio. Pero nada, creo que por detalles creo que hemos sufrido goles que no podemos sufrir y bueno, la Champions te juega esta pasada cuando por ahí cuando mejor estás es cuando más sufrir, ¿no? A Champions fica difícil depois de 3 derrotas, ainda não conquistaram qualquer ponto. No, difícil no, vamos a intentarlo hasta el último juego. Creo que lo más importante es nada, recuperar e intentar ya el próximo fin de semana tenemos un juego importante con Arouca y la verdad que en la Champions ya más adelante se verá e intentaremos el próximo sumar de 3. O que é que se passa com o Benfica? O Benfica nos jogos mais difíceis, com o Porto, com o Chelsea e agora com o Newcastle, nunca marcou, não consegue marcar gols. E hoje até acaba por ser Trubin, como disse o técnico do Benfica, a ser o melhor jogador da equipa em campo. Sem gols não se ganham jogos. Está claro que precisamos de goles, pero también obviamente necesitamos ser un equipo confiables cuando no conseguimos ganar. Acá no hay que marcar ni a los avanzados porque no convierten, ni a los defensas porque no defendemos. Aquí somos un equipo. Cuando se pierde, perdemos todo. Cuando ganamos, somos felices todos y es así. Mas o tema eleições está a marcar o plantel? Estão a ser de certa forma afetados ou não pela questão das eleições? Isso não mexe com vocês? No, eso queda al margen nuestro. Creo que lo más importante es nosotros pensar en el fútbol, en tratar de cada partido dar lo mejor, intentar siempre dar una satisfacción a nuestros adeptos y obviamente nosotros, tanto en el campeonato como en la Champions, intentar dar lo mejor e intentar sumar. O que é que diz aos adeptos? O que é que diz aos adeptos? Da experiência que tem, o que é que tem faltado ao Benfica para conseguir outros resultados e o que é que José Mourinho vos disse no final do jogo? No, creo que lo más importante, sí, son difíciles, son derrotas difíciles porque bueno, como te dije, los primeros 30 minutos es donde más confiados estamos con bola, donde creamos situaciones, tuvimos bola en un poste, creamos situaciones entre líneas y la verdad que bueno, cuesta gerir el resultado, más como con la experiencia que tiene nuestro entrenador Mourinho. O que é que diz aos adeptos? Estoy respondiendo. Creo que lo más importante es levantar cabeza y acreditar en el siguiente juego que bueno, es lo más importante. O que é que diz aos adeptos a poucos dias das eleições? Porque no, precisaba estar en un bañero con mis compañeros. Hablamos con Gonzalo que iba a estar aquí en una zona mixta. Creo que a veces lo más importante después de una derrota es estar con mi compañero y bueno, comunicar, dar sensaciones. Después de una derrota lo más importante es levantar cabeza. Tenemos un show importante el fin de semana e intentaremos dar lo mejor. Obrigado. Na zona mista e também aqui no fundo a explicar aquilo que foi a derrota pesada do Benfica frente ao Newcastle, uma derrota por 3-0, numa altura em que estamos a ver também imagens do autocarro do Benfica que neste momento está a abandonar o estádio. Conseguimos perceber que há ali alguns adeptos com cascóis do Benfica, também aqui numa demonstração, Pedro Neves de Sousa, de apoio à equipa. Sim, essa reação dos adeptos
aqui presentes, vieram 2.700 adeptos do Benfica apoiar a equipa de José Mourinho, mas o Rui Costa foi ter com os adeptos e tudo muito tranquilo aqui. No final do jogo, muitos adeptos foram logo embora do estádio assim que o jogo acabou. Muitos nem esperaram pelo final do jogo para abandonar o estádio. Depois do terceiro golo do Newcastle, muitos adeptos do Benfica foram saindo do estádio depois desta terceira derrota do Benfica. 3 jogos, 0 pontos. Vida complicada para o Benfica na Liga dos Campeões. Agora segue-se o próximo jogo. O próximo jogo é fora de campo. O jogo das eleições, que coincide com o jogo do Aroca, que lá está, aumenta a pressão. Estes resultados aumentam cada vez mais a pressão à volta da equipa, à volta de Rui Costa. Também nota-se essa pressão. Depois também todo este caso à volta de Otamendi. É assim, José Mourinho depois na sala de imprensa também falou. Depois Otamendi, o capitão, foi à zona mista, também falou. E nota-se depois também os adeptos quando veem que Trubin acabou por ser o melhor em campo, o guarda-redes do Benfica. Obviamente que os adeptos ficam preocupados e que lá está, a pressão aumenta dentro e fora de campo do Benfica. Os resultados não ajudam e as eleições estão aí à porta. A reportagem em direto do jornalista Pedro Neves de Sousa, isto depois de já termos ouvido João Otamendi, que se confirma, falou mesmo na zona mista, e falar sobre a tal polémica, a dizer que preferiu ir à zona mista. Ficaste agora esclarecido com esta explicação de Otamendi? Já tinha ficado esclarecido a quando da conferência de imprensa de José Mourinho. Agora, vamos ver onde é que começa e acaba o limite para um jogador decide onde é que pode falar. Eu acho que essa linha é muito tenue. Um jogador com o estatuto de Otamendi, evidentemente, e já deu a cara este ano, por exemplo, quando o erro do próprio Otamendi contra o Santa Clara no Estádio da Luz, foi ele quem falou. Acho que já falou numa ou outra circunstância de maior dificuldade e hoje resolveu dar a cara nesta circunstância. Ele aqui, se quisermos ser francos e sinceros, até fala mais do que numa flash. Numa flash responde a 1, 2 perguntas e vai embora. Aqui o seu discurso até é mais extenso. Agora, fica sempre também a dúvida, como salientou há bocado o Fernando, se seria mesmo o Otamendi a ir a esta flash, ou melhor, a esta zona mista, se não tivesse havido toda esta situação. Acho que pronto, é um fé-de-ver a juntar a um resultado muito embaraçoso para o Benfica. O Benfica, mais do que resultado, realiza uma exibição pobre na segunda parte e eu acho que o seu treinador fez uma leitura muito fidedigna dos acontecimentos que aconteceram no St. James's Park. Agora, lá está, isto adensa sempre as derrotas, este tipo de situações, de possíveis ausências do capitão, de não querer dar a cara, porque, vejamos, o futebol do Benfica, independentemente da sua grandeza, e eu volto a referir, foi uma derrota embaraçosa e foi uma derrota que complica muito a continuidade do vice-campeão português na competição. Agora, a derrota do Benfica em Inglaterra, hoje em dia, tendo em conta a diferença de orçamentos, que não jogam, mas são importantes, o ritmo da Premier League e o ritmo da Liga Portuguesa. Se olharmos para os resultados, o Bayer Leverkusen foi campeão da Alemanha há um ano, hoje levou 7-2 do campeão europeu em casa. O Atlético de Madrid perdeu 4-0 com o Arsenal.
O City foi ganhar a Villarreal, um clube espanhol, por 2-0. Se pensar assim, então ninguém vai à Champions às equipas portuguesas. Mas não é por cá. Se calhar o Nápoles vai estar lá no fim e há muitas equipas. O Chelsea foi campeão. Vamos lá ver uma coisa. Quais são aqueles que costumam lá estar? Quais são aqueles que costumam lá estar? São quase sempre os mesmos. A Liga hoje é muito mais uma Liga milionária do que uma Liga dos Campeões. Nós não temos de estar preocupados com aquilo que os resultados dos outros. Sabes qual foi a última equipa? Sabes qual foi a última equipa sem ser do top 5 das ligas europeias que ganhou a Liga dos Campeões? Se tu não ouvires, já falas. Não, quem estava a falar era eu. Sabes qual foi a última equipa europeia que ganhou a Liga dos Campeões sem ser de um campeonato do top 5? Porto. Há quantos anos? 21. Mas ninguém está a exigir. Mas isso vai ser sempre. Mas alguém está a exigir. Alguém está a exigir. Vai ser sempre. Mas vamos centrar aqui Alguém está a exigir que esta equipa seja campeã europeia. Alguma equipa portuguesa pode chegar a ser campeã europeia. Agora, se tu me dizes assim, o Benfica deveria ter, se tivesse tido uma exibição como teve no Chelsea, sairia com muito maior dignidade de Newcastle do que sai esta noite, isso é uma realidade, ninguém o desmente. A realidade é outra. Sim, a realidade é outra. Vamos recentrar a nossa conversa. Fernando, tu achas, como o João, que fica sempre a dúvida que Otamendi foi à zona mista porque surgiu toda esta polémica? Não há dúvida nenhuma. O Zé Mourinho, vamos lá ver, aí houve uma sintonia com aquele senhor e com o Zé Mourinho, que deve ter chegado ao pé do Zé Mourinho e disse: o Otamendi recusou-se a ir à flash interview e o Mourinho chega ali, também era mais. Isto ia ser bonito ele estar a dizer isto e o Otamendi não aparecer. Com certeza que o Zé Mourinho, que é um treinador que as pessoas respeitam, principalmente os jogadores, e com as suas razões, falou com o Otamendi: olha, está-se aqui a passar isto. Eu já dei a cara por ti ali e vais ter que ir lá. Sim, não há dúvida nenhuma. Não vamos estar aqui com tretas que ele... Não, ele é que decidiu. Não. O Zé Mourinho deve-lhe ter dito. E a segurança com que ele disse aquilo. Certo? Por isso é que eu te disse. Não tenho a mínima dúvida que o Otamendi irá lá. Mas já agora, Jorge, tu achas que Rui Costa deveria ter falado, porque estamos a recuperar também imagens em que se percebe que Simão Sabrosa está ali naquela zona, onde depois acaba por surgir também Rui Costa, que fica ali a tirar fotografias, a dar autógrafos. Depois de um episódio como este, achas que o presidente do Benfica podia falar, na tua opinião? Ou devia? Se calhar pelo episódio, não. Eu volto a dizer. Ou não sabe, né? Podia não saber também. Normalmente nunca sabe. Tal e qual como disse na primeira intervenção, Otamendi tem toda a legitimidade de não ir, de não falar após, no fim do jogo, na fase de interview, porque normalmente os jogadores estão ali muito quentes e às vezes pode-se ir coisas que não devem. E ele, se calhar, pensou, se foi isso realmente que aconteceu, eu antes prefiro falar depois na zona mista. Tem toda a legitimidade para o fazer. Se eu acho que seria o local ideal para o fazer logo, o capitão a dar logo a cara ali na zona mista, seja onde for, era o Otamendi. É a minha opinião. Agora, tem toda a legitimidade para o fazer. E fez, a partir do momento que se sabe que ele recusou a ir, é lógico que depois daquilo que o José Mourinho disse, ele teria que ir, tal e qual como o Fernando afirmou. Agora, aqui, o Presidente também tem uma grande responsabilidade. Não é por isto, é pelo jogo. Mas já agora, já que tocas nessa questão, há pouco já tive a oportunidade de perguntar ao Calado, mas ele não quis ir por aí. Mas tu achas que este jogo pode ter impacto nas eleições que aí vêm? Pode ter impacto. Acho que pode ter impacto. E acho que o Presidente... Mas na tua opinião pode prejudicar Rui Costa, é isso? Esta derrota? Pode prejudicar. Às vezes não é propriamente a derrota em si, que é pesada, podia ser muito mais pesada,
é pelas circunstâncias do jogo. Por isso é que eu estava a agarrar a bolinha quando o João estava ali a falar. Grande leitura do Mourinho no jogo, que leu muito bem o jogo. Sim, depois do jogo, nós lemos o jogo com uma facilidade extraordinária. É muito fácil a gente ler o jogo. Qualquer um lê o jogo, qualquer um. Mesmo que nunca tenha dado um pontapé na bola, é capaz de olhar e dizer: olha a velocidade que aqueles gajos têm, o da esquerda, da direita. Todos nós vemos isso. Agora, temos é que fazer um trabalho de casa, a olhar para a equipa, porque já sabia que o Newcastle era assim. Eu até disse que realmente que era o jogo mais difícil que o Benfica ia ter. Era mais fácil ter vencido com o Chelsea, provavelmente no Newcastle. Jogar sem um lateral esquerdo, depois de estar a perder com a lesão do Dedic, ainda meter para lá um Osner, quer dizer, se eles já tinham jogadores rápidos, ainda ficaram ainda mais rápidos, quer dizer, aquilo ainda ficou mais lento lá atrás. Jogadores no meio em que realmente não andavam, o Rios e o Enzo, os dois lado a lado, não andavam. O Osner na esquerda também pouca profundidade deu. Quer dizer, o treinador tem que ver isso e tem que ajudar. Depois vem dizer o seguinte, que eu não concordo. Pronto, eu aceito, mas não concordo. Tenho que dizer aquilo que eu não concordo. Agora, quem sou eu agora para ir contra aquilo que o Zé Mourinho diz? Como é evidente, sou um tolinho nisto. Sou um tolinho. Mas eu olho para o banco e eu tenho que meter alguém, porque havia jogadores que não estavam a andar. É uma falta de confiança que muitas vezes se transmite a jogadores que são do Benfica, não é propriamente de uma rentela. Há muitos jogadores dali que estavam no banco, que se calhar estavam doidos para entrar num jogo contra o Newcastle de uma Liga dos Campeões. Para eles o resultado não era tentar, olha, vamos tentar fazer alguma coisa. Agora, deixou enterrar, entre comas, muitos dos jogadores que estavam ali dentro, que há muitos deles que passaram olha ao para o lado lado do esquerdo e olha para o lado Tu foste guarda-redes. Completamente. Tu foste guarda-redes. Alguma vez fizeste uma assistência De quem? para gol? Eu meti a mão e de que maneira? É que a este nível, não lembrar ninguém se for um gol com Eu uma lembro do assistência do guarda-redes que o guarda-redes. Sporting teve há uns Se anos. não for O Camão. Mesares isolava os jogadores. Quer dizer, há Olha, Aquele suplente do Benfica, Sim, olha, vou-te dar como é que ele se chama? o Samuel Soares. Samuel Soares isolou os Vou-te dar-te um exemplo que não criticaram aqui, agora fica tudo bem, não há problemas nenhums. Foi um erro muito grande, não se pode sofrer um golo assim. O Barcelona não foi com a mão com o guarda-redes, mas foi uma saída muito parecida. Foi quase igual, foi. Muito parecida. Não se pode sofrer um gol a este nível, e concordarás comigo, não se pode sofrer um gol destes. Zé, mas já se disse várias vezes que o Rui Costa, enquanto candidato às eleições, é também o presidente em funções e acaba sempre por ser ou beneficiado ou prejudicado pelos resultados. Estamos a falar de uma derrota antes das eleições. Tu também achas que pode ser prejudicado pelo Rui Costa, como dizia o Jorge? Acho que quem vai votar, acho que já decidiu. Eu sou apologista e tu tens-me acompanhado aqui, Sara, várias vezes nos programas. Mas os que já decidiram não podem mudar de opinião, tendo em conta aquilo que está a ser também a dinâmica da equipa? Imagina, eu não sei o que é que as outras pessoas irão fazer, não é? Eu encaro umas eleições como o trabalho que foi feito durante os 4 anos de mandato. Eu não encaro umas eleições só por aquilo que é feito uma semana antes ou um mês antes, não é? Ou seja, consoante os resultados, então se os resultados forem positivos vou votar neste presidente. Se os resultados forem negativos vou votar naquele outro para mudar. Não, eu acho que tem que se fazer essa avaliação, pelo menos é isso que eu penso, não é? Que é aquilo que foi feito bem, o que foi feito mal e depois cada um tirar as suas ilações. Por exemplo, eu não sou apologista de um Benfica não ter uma estabilidade a nível da sua equipa e estar constantemente, todos os anos, a gastar milhões e milhões e milhões em jogadores que não dá estabilidade depois nenhuma. Saídas e entradas constantes nunca dá estabilidade a nenhuma equipa. E muitas vezes não se fazer um esforço financeiro, já que se faz um esforço financeiro para trazer jogadores de 30 milhões e que vêm também ganhar um bom salário no Benfica, acho que devia-se fazer um esforço financeiro para deixar aqueles que realmente são muito bons na equipa. E isso sim, esse é que era um esforço que muitas vezes se devia fazer. Obviamente não estou a falar de valores de 10 milhões, não estou a falar de valores onde não se pode chegar, porque há valores onde não consegues chegar. Agora, quando tu tens 30 milhões para dar para um jogador, quando tens 100 milhões para investir em jogadores, eu acho que o Benfica muitas vezes devia fazer esse esforço de manter alguns dos seus melhores jogadores e dar estabilidade à equipa. E a partir daí começas a consolidar um 11, começas a consolidar um plantel. Aquilo que eu tenho assistido muitas vezes é um plantel desequilibrado. É uma equipa desequilibrada, muitas vezes sem identidade.
muitas vezes sem garra, jogadores que estão, muitos deles quando chegam, ainda a tentar conhecer o Benfica, a tentar perceber o que é o Benfica enquanto clube, o que é que representa, e alguns deles saem que não têm nem sequer hipótese de ter conhecido o Benfica, porque estão 1 ano, estão 6 meses e acabam por sair. E isso nunca está estabilidade a uma equipa. Que o diga equipas como a AC Milan, que se farta de gastar dinheiro e não consegue ter essa estabilidade. O Chelsea, o Manchester United, Agora, esta questão das eleições, sinceramente, eu quero que chegue sábado rapidamente, porque acho que o clube precisa de estabilidade. E isto não tem dado estabilidade nenhuma ao clube. Mas sábado, em princípio, não se vai decidir, não é? Sim, porque o ruído... Agora mais 15 dias. As pessoas podem dizer o que quiserem, os treinadores podem dizer o que quiserem. Quando há muito ruído, nós estamos a falar do Benfica, umas eleições do Benfica com 6 candidatos. E quando existe muito ruído, isto chega a todo lado, isto mexe com a cabeça das pessoas, mexe nomeadamente com as pessoas que estão dentro do Benfica. E não digo que é os jogadores, digo pessoas que estão a trabalhar dentro do Benfica. Imagina no após. Agora, com 6 candidatos, imagina no após. Agora, eu digo-te uma coisa. Houve muita gente que no passado, não é, criticou muito o presidente do Benfica por situações que aconteceram, por comunicação, por trazer jogadores, por não se ganhar, por a equipa não ter identidade. Ninguém se pode queixar que não existem candidatos. Existem 6 candidatos às eleições do Benfica. Os benfiquistas vão decidir aquilo que querem. Depois, a partir daí, espero que haja essa estabilidade. Espero que, principalmente o Mourinho, que é uma pessoa que eu respeito, que dê também estabilidade à equipa, porque neste momento há 7 jogos, desde que entrou o José Mourinho, são 7 jogos e 3 vitórias, somente. É muito pouco para uma equipa como o Benfica. É muito pouco. E depois o pior é que se vê a equipa a jogar e as melhorias não estão lá. Não se vê as melhorias. Vê-se melhorias que é a nível defensivo. Mas eu quero um Benfica ofensivo, a marcar golos. Ainda há pouco o nosso Neves, o nosso jornalista Neves, fez uma pergunta ao Otamendi que é essencial, que é: tem que se marcar mais golos. O Benfica tem que marcar mais golos se quer ganhar jogos. Tem que marcar golos se quer ganhar jogos. E em jogos grandes não tem feito. Para mim, sinceramente, este jogo, na segunda parte, acaba por ser uma decepção. Vi um Benfica diferente na primeira parte. Acreditei, sou otimista. Pensei que o Benfica poderia trazer... já nem falava não só da vitória, mas um empate também deste jogo. Mas a segunda parte, obviamente, foi muito má. Foi pelo individual, não foi pelo coletivo. Foi pelo individual. Pelo Quebaco é que desequilibrou a grande parte das vezes. João, mas ainda relativamente a esta questão das eleições, José Mourinho, na antevisão, chegou a ser questionado se achava que este jogo da Champions podia ter influência nas eleições do Benfica, e disse até José Mourinho que não achava justo a equipa e o treinador terem essa pressão extra por causa das eleições e que tentam esquecer que há eleições. Mas certo é que há eleições. Achas que é possível esquecer? Não é possível esquecer. Acho que os sócios que se irão apresentar nas urnas no próximo sábado vão recordar estes resultados. Mas já sabem quem vão votar. Vão recordar os últimos 4 anos. Era isso que eu ia dizer. Acho que poucos, até porque depois desta derrota, alguns se calhar terão a tentação de mudar o seu sentido de voto. Mas amanhã, depois de uma noite descansada, refletirem sobre o travesseiro, vão voltar ao mesmo. O José Calado referia a 6 candidatos, ou seja, há um leque de candidatos que permite uma opção muito larga. O problema é que não há uma personalidade arrebatadora no meio desses 6. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não há naquelas 6 figuras uma personalidade que eu considero que seja quase hegemónica, e quase todos adivinhamos que vai haver uma segunda volta. E isso é a justificação para não haver claramente aquela personalidade em que os sócios se identificam. E isto é pela observação que eu faço e também por algumas conversas que vou tendo com benfiquistas. E o problema para o Benfica é que, possivelmente, não depois de 25 de outubro, mas depois de 8 de novembro, quando se realizar a segunda volta, tal é a dispersão de votos e tal são as sensibilidades,
vai continuar tudo partido. E, portanto, Tem mais 15 dias a de tarefa do próximo presidente será juntar todos os estilhaços, porque serão imensos. Olha, sabes o que é que eu estou a ver? Eu acho que, deixa-me só salientar aqui um... Estou a ver é que a Champions está a ser difícil. Só para terminar. O campeonato, se o Benfica por acaso falha mais uma vez, continua Mas deixa-me só dizer assim, acho que um dos problemas é já começar a configurar o novo Benfica e ainda nem se está na cadeira de poder. E, por exemplo, um dos erros de alguns candidatos é dizer: comigo, Mário Branco não continuará. Sabendo-se até da relação que Mário Branco tem com José Mourinho, acho que cada um, evidentemente, trabalha com quem tem mais confiança. Mas acho que é um mau prenúncio daquilo que estará para vir. Fernando, tu também achas que esta derrota não vai Influenciar? baralhar, Não. pelo menos, alguns sócios do Benfica? Não é por ter perdido hoje o jogo que as pessoas vão mudar a sua intenção de voto. Acho que isso já está mais que esclarecido. Acho que não me parece que seja por aí. Portanto, perderam, vão votar, têm um jogo. Então tu achas que os resultados desportivos não têm impacto na escolha dos sócios do Benfica, na hora de votar? Se este jogo fosse no Campeonato Nacional, se o Benfica tem perdido 3-0, eu acho que acredito que sim. Liga dos Campeões não me parece. Sinceramente, acho que isto não vai haver agora nestes dias um aproveitamento, pelo menos destes 2-3 dias até às eleições, um aproveitamento por parte dos candidatos que querem tirar Rui Costa do Benfica de se aproveitar desta situação. Acho que isso é mais que evidente, mas não me parece que vai ter grande influência, sinceramente. Não, o problema é que tem sido uma constante o sofrimento, não é? Uma pessoa perder, uma pessoa ver a equipa a não produzir. E não viste como é que têm sido as sondagens? É muito complicado. Rui Costa na frente, as pessoas chegam a uma altura. Não passa daí. Eu pelo menos, imagina, nós estamos aqui e vocês. Eu vejo o sofrimento do Fernando em relação ao Sporting, vejo do Jorge em relação ao Porto. Nós vemos o sofrimento uns dos outros e conseguimos perceber, obviamente. Chegas a uma altura, por exemplo, o Fernando chegou a uma altura. Eu já olhava para ele e já dizia assim: já não sabe o que é que há a dizer, não é? Coitado do homem, pá, a equipa não joga bem, a equipa perde. perde. Quando o Sporting passava aquela fase complicada que não ganhava a ninguém. Uma pessoa quer ajudar e nem sabe o que é que há de dizer. Ou seja, uma pessoa vê o sofrimento da outra pessoa, mas nem sabe já o que é que há de dizer, porque por muitos argumentos que tu queiras ter, ou por muito que tu queiras, entre aspas, defender o clube que tu amas, não é? Tu não podes defender com a mentira, tens que defender com a verdade, não é? Eu não posso perder, imagina, a minha identidade enquanto pessoa, de estar a ver um Benfica todos os anos à procura de uma identidade e que não a tem. E isso preocupa-me. E depois vejo outros clubes a ganharem a sua identidade, vejo um Sporting, entre aspas, com uma equipa formatada e que entra um jogador ou sai outro, ou entra uma contratação ou sai outra. Mas vês o Sporting neste momento aquilo ali a abanar que canas verdes. São vertentes tudo. Espera, deixa-me finalizar. O Sporting tem 2 anos, Espera, que é campeão. deixa-me finalizar. Quem não Deixa-me ganha finalizar. tem que sempre apostar. Veja um Porto que teve dificuldades financeiras enormes. Um Porto forte. É? E que continuou e passou o ano passado um mau momento e este ano reforçou-se e está muito bem. Ou seja, e eu começo a pensar, então, mas vamos ver uma coisa, mas este ano vai ser mais um ano de sofrimento. É que eu estou mesmo a ver, pela conversa de José Mourinho, eu estou mesmo a ver que o Benfica vai chegar à nova abertura de mercado e vai gastar mais 60 ou 70 milhões em jogadores. É isso que eu estou a ver. Vamos ver como é que o Benfica chegará à abertura do mercado. E o clube, o Benfica, neste momento, não se pode dar ao luxo de andar a gastar tanto dinheiro, por muito que haja as receitas, como dizem, mas há receitas, mas depois as despesas operacionais ainda são maiores. Por isso, o Benfica não se pode dar ao luxo de estar a hipotecar constantemente com compras de jogadores e não conseguir manter essa identidade na equipa. A diferença entre ganhar e perder. O Porto gastou o mesmo, só que está bem, está a ganhar. Mas a questão não não há é críticas. Mas não é questão. Se o Benfica estivesse a ganhar, mas a questão não é essa. Ainda após 100 milhões. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. Também apostou. Mas este ano apostou mais. Apostou, tinha. Como está a ganhar, não há críticas. Se estivesse na posição do Benfica. Ó João,
ou na posição do Sporting, se calhar havia críticas sobre André Vilas Boas. Uma coisa, mas no futebol em Portugal só cabe um lá no tabuleiro. Olha, se tu queres apoiar um candidato, dizes aqui que queres apoiar esse candidato. As críticas não têm relação aos candidatos. As críticas têm relação àquilo que eu não tenho visto na equipa. Ligador, voltamos já a seguir, por isso não saia desse lado. Até já. Estamos de regresso. A Luís Filipe Vieira atacou Rui Costa, acusa o presidente do Benfica de se estar a fazer de vítima. Numa entrevista à CMTV, o candidato à presidência do Benfica voltou a fazer duras críticas a Rui Costa. Garante que apenas disse verdades sobre o sucessor e que nunca nada foi desmentido. Luís Filipe Vieira diz mesmo que parece que é o diabo e que o anjo está do outro lado. Vieira diz também que se conseguir o tetra nos 4 anos de mandato, isto se for eleito, vai ter de fazer mais um. Já sobre Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira não o vê como o principal adversário nas eleições de 25 de outubro, uma vez que considera que qualquer um pode ganhar. Luís Filipe Vieira deixa também a certeza de que mal se torne presidente, vai dizer a José Mourinho que é para renovar por 4 anos, para acabar com a ideia de que quer ir para a seleção. Zé, o que é que tu achas destas declarações de Luís Filipe Vieira? Que no fundo diz aqui que quer acabar com a ideia de José Mourinho de ir para a seleção e que se for eleito presidente que vai renovar por 4 anos com o treinador. Quer estabilidade, quer acima de tudo estabilidade. Mourinho é um treinador que sabe o que faz, tem que ter de jogadores bons ao seu dispor, sempre foi assim e sempre será, mas entrou agora no clube e como todos nós sabemos, não tem havido muita estabilidade, principalmente quando estás sempre a variar jogadores, estás sempre a fazer contratações, mas contratações todos os anos de 100 milhões, se for preciso. Não houve a estabilidade do treinador, já não tinha havido a estabilidade no Roger Smith, e um clube de futebol precisa de estabilidade. E precisa, acima de tudo, que haja confiança necessária nesse treinador para se conseguir os resultados. E nesse aspecto, se há alguém que pode falar dessa estabilidade a nível de treinadores, ele errou muitas vezes, é verdade, mas também acertou. Teve um treinador que foi Jorge Jesus, quando ele apostou em Jorge Jesus, que fez um trabalho fantástico. A segunda vez já não correu bem. Mas sempre deu confiança, em princípio, ao início dava sempre muita confiança, chegou a renovar com o Bruno Lage, depois as coisas também não correram bem, deu confiança à Rui Vitória. Eu acho que quando chega às eleições, o Luís Filipe Vieira é uma pessoa experiente, é uma pessoa que já passou pelo clube, sabe que os benfiquistas necessitam vitórias e ele aposta nessa estabilidade do treinador e é sinal que confia em Mourinho para o futuro. E achas, Jorge, que com estas declarações Luís Filipe Vieira afasta qualquer dúvida e dá mesmo aqui este passo e diz que José Mourinho será o seu treinador? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E não só ele. Eu acho que Noronha Lopes também teve umas afirmações a dizer que com ele, comigo, Mourinho irá ganhar muito mais, ou o Benfica irá ganhar muito mais com Mourinho. Portanto, eu penso que Rui Costa foi uma aposta vencedora em termos na contratação de Mourinho. E isto agora, depois da entrada de Mourinho, todos os candidatos andam-se a colar a Mourinho, a alicerçar-se para dizer que, aos sócios que, olha, nós não vamos mandar Mourinho embora, tirando o outro que já está apalavrado com o Klopp. Mas isso são outros 500, não é? São outras coisas. Digamos, estão todos a ligar-se a Mourinho. Não está apalavrado, ele diz que vai conversar. Pronto, mas em conversas. Portanto, toda a gente, todos eles estão ligados a Mourinho, porque Mourinho, é um treinador mais titulado do nosso país, o Special One, tudo e mais alguma coisa, o impacto que ele cria em tudo, nas conferências de imprensa, naquilo que diz, no que transmite, cria uma diferença extraordinária e é impossível alguém chegar ali. Só houve um, por acaso, que disse que com ele as coisas iam ser diferentes, a dar a entender que quando ele entrasse, ele ia dizer ao Mourinho, tu não falas tanto, atenção, vais ficar aqui, tu e tal, ia pôr...
Mourinho é Mourinho. Mourinho cria um impacto muito grande. Um impacto muito grande. E foi um as de trunfo para mim. Acredito que tenha sido um as de trunfo a aposta em Mourinho, que vai dar muita força à candidatura de Rui Costa. E todos estes, especialmente Luís Filipe Vieira, que, tal e qual como ontem disse aqui, é a imagem dos antigos presidentes que sabiam muito destas coisas, destas vivências do futebol, como é que se há de mexer nos cordelinhos aqui e acolá. E digamos, por um lado, um atacar ferozmente Rui Costa a todos os níveis, e depois, por outro, a alicerçar-se realmente a Mourinho, que com Mourinho, as coisas serão todas diferentes. Mas pegando nisto que diz o Jorge, o João, José Mourinho dá votos? José Mourinho pode dar votos. Acho que dá mais votos do que, por exemplo, Bruno Lage. Por isso é que o Bruno Lage foi despedido. E falo do seu antecessor. Agora, Vieira, e se há homem que tem experiência de manter um treinador durante muito tempo, é Luís Filipe Vieira. 6 anos com Jorge Jesus, 3 anos e meio com Rui Vitória. Agora, depois os resultados é que acabam por ditar leis nos 3 grandes. A história é sempre essa. Sim, se não houver resultados. Eu já ouvi candidatos dizer, independentemente dos resultados, eu tenho um treinador do meu projeto. Não tem treinador de projeto nenhum. Se não ganhar, vai ter que o mandar embora. E o mesmo acontece no Sporting, o mesmo acontece no Futebol Clube do Porto, porque são clubes onde a pressão é tremenda e não é só a pressão ser tremenda lá dentro, é a pressão de fora para dentro. E, portanto, esta frase é uma frase marcante, que irá renovar com Mourinho durante 4 anos. Vieira pode dizê-lo com propriedade, porque houve um momento em que toda a gente duvidou de Jorge Jesus e ele foi o único que segurou. Perdeu tudo e ganhou tudo. O treinador do Benfica. Agora, também não tem uma varinha de condão para chegar ali e fazer de Mourinho durante 4 anos campeão, não é? Por acaso, nesta entrevista até disse uma coisa engraçada. Disse que já tinha tentado trazer o Mourinho, mas que na altura ele estava noutros clubes e não conseguia, pelos valores que eram, e não conseguiu convencer a vir para o Benfica. Ou seja, é um treinador que ele já tinha, se calhar, em mente há muitos anos, e agora, como está no Benfica, se ele entrasse, diz que ia renovar. Fernando, é inteligente Luís Filipe Vieira ao dizer isto? Sim, que é um treinador que todas as pessoas gostam até um certo momento. Até um certo momento, é o que o João disse, se não ganhar, é igual. Se não ganhar, mas isso é igual para todos. Igual aos outros. Mas repara... Mas aguenta-se mais coisas a José Mourinho do que a outros. Não é igual para todos, não é igual para todos. Mas se perder, a gastar 50, 60, 70, vai à vida dele. Mas isso é normal, não é? Agora, há aqui uma coisa... também acho que isto... Posso estar redondamente enganado, eu gosto muito de dizer isto, redondamente enganado. O Mourinho já andava-se a preparar, ia ser preparado para ser treinador do Benfica muito antes dele ter cá chegado. Mas isso era mais que evidente, as aparições que ele fazia, já se falava no Mourinho. Isto não é... Não me acredito que o Bruno Lage não ganhou aquele jogo. Isto vai já embora, mas já está aqui o Mourinho. Não, isto já vinha a ser cozinhado, ou melhor, acho que o Bruno Lage andou a ser cozinhado como é que se diz? Lumbrando durante uma série de tempo. Isto era uma questão de tempo. Agora, se vai correr bem ou não, eu espero que não, não é? Mas queremos que era um treinador consagradíssimo, isso aí não há nada a apontar. Sara, deixa-me só acrescentar em 10 segundos, porque Vieira é inteligente até noutra questão, que é, diz que tem o seu homem para o futebol, e todos nós suspeitamos que será Miguel Ribeiro, mas diz que vai manter Mário Branco. Lá está, a tal ligação entre o diretor desportivo atual e José Mourinho. E há quem despreze isso, que poderá ser um fator importante até para segurar o treinador. Ele já perguntou ao Mourinho se ficar, que o Mourinho quer ficar 4 anos. Já voltamos, mas agora vamos também a conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite com Jerónimo Saleiro. Perdeu por 3-0 em Newcastle e continua sem pontuar na Liga dos Campeões. José Mourinho lançou Tomás Araújo no 11 e relegou Samuel Dal para o banco no jogo frente ao Newcastle. À procura dos primeiros pontos na Liga dos Campeões, o Benfica esteve muito perto do golo aos 15 minutos. Passe teleguiado de Barrenechea e Luque Bacchio rematou para uma excelente defesa de Nick Pope.
o braço esquerdo, o guarda-redes inglês, negou 1-0 ao Benfica. O extremo belga era o mais irrequieto na equipa de José Mourinho e pouco depois acertou no poste da baliza do Newcastle. Remate colocado de Luque Bacchio e o Benfica continuava à procura de inaugurar um marcador. Só que aos 32 minutos o Newcastle chegou ao golo. Passa a rasgar a defesa do Benfica e Murphy serviu para o golo de Anthony Gordon. À vontade, o internacional inglês não teve dificuldades em bater Trubin. Lance legal em St. James's Park. Quarto golo para Anthony Gordon nesta edição da Liga dos Campeões. O Benfica queria chegar rapidamente ao empate. Antes do intervalo, terceira oportunidade de golo para Luque Bacchio. Pope voltou a negar o golo ao internacional belga. Desvantagem do Benfica no final da primeira parte. No segundo tempo, a equipa de José Mourinho quebrou e o Newcastle aproveitou. Num lançamento de Nick Pope, António Silva ficou mal na fotografia e Barnes fez o 2-0 para a equipa inglesa. Com o Benfica praticamente inexistente ofensivamente no segundo tempo, o Newcastle chegou com naturalidade ao terceiro golo. Assistido por Anthony Gordon, Barnes bisou no encontro e fechou o resultado em 3-0. Derrota pesada para o Benfica, que segue com 0 pontos na fase da Liga da Champions. As notícias que marcam esta terça-feira à 00:30 no Jornal da Meia-Noite. Mas ainda há mais para ver na Ligador com a Sara Guterres. E Rui Borges não entende o porquê de se estar a falar de uma má fase no Sporting. O treinador diz que os sorrisos que teve no treino de hoje fazem cócegas a muita gente. O sorriso já percebi que faz cócegas. Hoje rimo no treino, até isso meteu cócegas a muita gente. De alguma forma. Não, estava-me a rir, nem tinha nada a ver com a pergunta. Mas sinceramente, em relação àquilo que é a pergunta, eu não vi. Eu não entendo muito bem o porquê disso. Vocês dizerem má fase. Tivemos um jogo menos bem conseguido, com o Braga, meia parte com o Estoril, que adormecemos um bocadinho. Mas para trás ninguém falou da má fase. Dizia que o Sporting tinha uma capacidade ofensiva muito boa, qualidade de jogo, e de repente o Sporting está numa má fase. Está em segundo classificado, não está em sétimo, a 3 pontos do primeiro classificado. Passámos na taça, com dificuldades, são jogos de taça. Por isso, para mim, a má fase não existe. A equipa percebe bem aquilo que tem que fazer, está identificada e foi bem demonstrativo desde o início da época. Mesmo até quando perdemos o troféu para o nosso rival, mesmo quando tivemos a derrota em casa com o Futebol Clube do Porto, foi bem explícito aquilo que é a nossa dinâmica, aquilo que é a qualidade individual e coletiva da equipa. Por isso, para mim, não existe isso de má fase. Foi um jogo menos bem conseguido, é certo, com o Braga, onde todos nós percebemos e claramente percebemos isso. Agora, não existe má fase. E para ti, Fernando? Também não existe má fase no Sporting? Eu aqui até concordo. O Sporting começa o campeonato bem, a jogar bem. Teve um jogo com o Futebol Clube do Porto, que até fez um bom jogo, que podia cair para qualquer lado. Ele fala na primeira parte com o Estoril. Acho que o Sporting fez um bom jogo, na segunda não. Na segunda não. O jogo com o Braga, não gostei. Do Nápoles, a espaços. Acho que fez um bom jogo, ganhou a Paços de Ferreira, eu acho que é merecido, mas não fez um jogo bom. Não fez. E amanhã tem um jogo complicado, e se for o Sporting que jogou com o Braga, e se for o Sporting que jogou com o Paços de Ferreira, vai ter muitas dificuldades. Agora, maus jogos todas as equipas têm, mas é um facto, está na Liga dos Campeões, está na Taça Portugal, está na Taça da Liga, que ainda não começou, e está a 3 pontos do primeiro classificado. Agora, a má fase, também não vou por aí. Um mau jogo, sim, o Braga foi um mau jogo. Mau jogo mesmo por parte do Sporting. Ainda para mais um jogo que tinha havido um empate que podia pôr o Sporting mais perto do primeiro lugar. Agora, este Sporting, nestes 2 últimos jogos que eu vi, Braga e Paços de Ferreira, vai ter muitas dificuldades. Se for este Sporting, são jogos diferentes, jogos de Liga dos Campeões, há outra motivação, vai apanhar um adversário forte e está-se a ver a qualidade, tem jogadores com uma qualidade tremenda, tem que ser um Sporting forte. Agora, má fase, não me parece neste momento. Agora, acho que há ali uma má fase de alguns jogadores. Alguns jogadores não estão como começaram
o início de temporada. Jorge, e sobre os sorrisos no treino, o Rui Borges dizer que já viu que faz cócegas, o que é que quis dizer com isto? Que os sorrisos fazem cócegas a quem? Aos rivais? A mim não me faz, os sorrisos não me fazem cócegas nenhumas. É bom sempre que nos treinos hajam sorrisos. Também eu não acreditava que ele viesse dizer que realmente que estava tudo chateado nos treinos, que andavam com o ambiente estava pesado, face a determinadas afirmações que eu acho que aqui e acolá são injustas, de certa forma são injustas. As pessoas podem... Não foi um treinador que tenha caído no goto, não caiu no goto de muitos sportinguistas, que estavam habituados ao filé mignon do Ruben, não é? E depois é claro que levaram com a coisa de Mirandela, como é que é? A farinheira? Não é a farinheira. A alheira ganhou a taça do campeonato. De Mirandela, não é? E há muita gente que não gosta muito, às vezes, do discurso, da abordagem que é feita, porque normalmente joga sempre bem. Agora, há um facto que eu até concordo muitas vezes com ele. O Sporting teve a coragem de mudar o modelo de jogo do Sporting. Para ele seria mais cómodo, se calhar, manter as mesmas coisas, mas teve a coragem de mudar e de ir, e se tiver que morrer, morre pelas suas ideias. Ponto. Vejo a equipa do Sporting a criar oportunidades. Para um treinador é sempre mau quando não sente uma equipa a criar oportunidades. O Benfica não cria muitas oportunidades. É preocupante. Quando uma equipa cria oportunidades, é bom sinal. Não está a faturar tantas quanto isso, se calhar não. Está a dar espaços aos adversários para poder chegar à baliza adversária, está. Não está tão compacta como era no passado, não. E é isso que muitas vezes os sportinguistas apontam realmente a Rui Borges, é que muitas vezes chega às conferências de imprensa, já aparece o Bruno Lage a dizer: não, estamos muito bem, grande jogo, espetacular, está tudo muito bem, muita confiança, vocês estão errados, a gente tem isto, aquilo e aquilo. Pronto, vamos ver, mas acho que também concordo, acho que é injusto muitas das vezes todas as acusações que lhe fazem. Zé, mas achas que nesta resposta Rui Borges esteve bem? Eu acho que esteve bem, e se calhar a questão dos sorrisos se calhar deve ser para dentro. Achas que sim? Pode ser. Para quem? Porque há pessoas que dentro do Sporting não podem estar satisfeitas, se calhar, com aquilo que está a acontecer. Porque a mim o que me parece, sinceramente, e o Fernando pode me desmentir se for mentira, a mim o que me parece, sinceramente, é que mesmo de dentro do Sporting, através de amigos que muitas vezes estão na comunicação social, que tem saído aquele discurso e tem pegado o discurso de que Rui Borges está por um fio. Então Rui Borges está dependente de um ou outro resultado. Bruno Lage, podemos fazer aqui uma comparação. Rui Borges também está a ser, como dizia há pouco, cozinhado em lume Fernando. Mas às vezes é o que parece, sinceramente, porque eu não acho coincidência. Saírem algumas notícias que realmente dão a entender que o Rui Borges está por um fio, está por um jogo ou outro, que se perder um jogo de Champions e se calhar não tiver um bom jogo no campeonato, que vai sair. Essas coisas não são coincidência no futebol. Ou seja, a mim o que me parece é que pode haver pessoas de dentro do Sporting. O Jorge tem razão. Obviamente há sportinguistas que não gostam muito do estilo do Rui Borges ou de como a equipa está a jogar. E é uma realidade. Passa momentos bons, passa momentos maus, é uma realidade. Mas está, como disse o Rui Borges e muito bem, está nessas frentes. E isso aí ninguém pode negar. Tem bons jogadores. A mim parece-me também que na equipa há jogadores fundamentais que baixaram de forma. Um deles, Ullmann. Outro, Trincão, tem vindo a baixar um bocadinho de forma também. Morita não é uma sombra do Morita. Mas de qualquer maneira, a mim o que me parece é isso. E é essa a impressão que me dá. É que parece que provavelmente já se procura um treinador e que só se está à espera que o Rui Borges meta o pé na poça ou que a sua equipa meta o pé na poça uma ou outra vez para se trocar. Eu não sei se o Fernando tem essa ideia, mas daquilo que nós vamos lendo, daquilo que nós vamos percebendo em painéis televisivos, é essa a imagem que está a passar. E atenção, está a passar e está a ficar colada. E eu acho que o próprio Rui Borges já percebeu isso. Tu também admites essa possibilidade, João? Pode ter sido esta resposta também direcionada para pessoas dentro do Sporting?
Não sei. O que eu sei é que ele, em termos de perspicácia comunicacional, não tem o brilhantismo de Farioli, nem de Mourinho, muito menos de Ruben Amorim, que foi o seu antecessor. Agora estamos a falar de um treinador que é campeão nacional, venceu a Taça de Portugal, que o ano passado passou por dificuldades, muitas lesões. E meteu os miúdos a jogar. Exatamente. Maus resultados ali em determinada Lavou fase. a cara àquela Perdeu equipa. com o Dortmund e foi eliminado. Empatou nas Aves, empatou em casa com o Aroca e mesmo assim deu a volta à questão. Este ano perdeu o Gyökeres, conseguiu adaptar o seu modelo e produzir um futebol atrativo nos primeiros jogos. Mudou o sistema, também teve coragem para fazê-lo. E, portanto, o normal é as equipas terem oscilações. Não se pode jogar sempre da mesma forma toda a época. E o que é facto é que o Sporting está em todas as frentes. Depende de si para ser campeão nacional, está na Taça de Portugal, está na Taça da Liga, como disse o Fernando. Na Champions cumpriu, coisa que o Benfica não fez, porque ganhou ao Kairat, que é o adversário, teoricamente, a ganhar. O Benfica não ganhou ao Karabakh. E, portanto, parece-me que se está a fazer aqui uma tempestade num copo d'água. Mas eu, por acaso, gostava de perceber, sinceramente, o Fernando é sportinguista, se ele tem essa... Se tem essa percepção que... Tens, Fernando? Se tem essa percepção que parece que o Rui Borges está preso por um ou outro disse isto resultado. aqui, foi no sábado, não foi? Foi no sábado ele disse isto. Não vejo que isto seja por parte da administração do Sporting. Agora eu já disse que... Mas não é de agora. O Sporting, no ano passado, foi campeão, não é? E muita gente... E digo, não tenho o mínimo problema. Alguns comentadores afetos, não são comentadores do Sporting, afetos ao Sporting, já lhe faziam o funeral. E ele a ganhar jogos e ele lutar pelo título. E é isso, mas isso era evidente. Isso aí não há que esconder isso, e ele sobreviveu. E é isso. Acho que é uma injustiça, sinceramente, para um treinador que chega ao Sporting, que tenha, 2, 3 anos de primeira divisão. Sim, Moreirense e Vitória de Guimarães. Por aí, um treinador que chega ao Sporting uma situação complicada. Hã? Não, estou a falar de primeira divisão. Chega ao Sporting uma situação complicadíssima. Tem tido um discurso sóbrio. Sim, consegue ser campeão, consegue ganhar a taça. E mesmo assim querem-lhe fazer o rapaz um funeral. Mas está, não fazem, está. Muito bem, vamos agora avançar e voltar ao Benfica, que perdeu com o Newcastle. Sim, vamos voltar ao Benfica, Jorge, porque vamos falar também de um jogador em específico, António Silva, e já agora começo por ti, Jorge, que estavas aí muito entusiasmado por voltar a falar do Benfica. Tu achas que António Silva, mais uma vez... A sério, estás muito vermelhinha, a sério? O que é que andaste a fazer? Não está? Mas estás assim. Eu não estou a dizer nada. Eu não estou a dizer mal. O Fernando chega a esta hora e... Eu não estou a dizer mal, estou a dizer que estava vermelho. E entra nesta versão de polícia da moda. Pronto, já estamos habituados. Chega a esta hora e o Fernando... Não, mas estás vermelhinha só. Os comentadores da Noite das Estrelas. Mas tudo a mal, pá. Mas Jorge, relativamente a António Silva, o que é que tu achaste? Comprometeu ou não? Não, o António Silva teve... O António Silva... eu não sou muito fã do António Silva, muito sinceramente. Não sou muito fã do António Silva. E quando tu estás numa defesa, como hoje aconteceu, em que ele meteu em jogo e que não era do lado dele, umas 3 ou 4 vezes que ele não estava em linha com a equipa e meteu com o seu central de referência, que é o Otamendi, não estava em linha com ele, meteu em jogo diversas vezes os jogadores contrários. E quando tem uma abordagem como esta no último lance, é claro que foi uma exibição. No último não, no 2-0. No 2-0, depois na abordagem, no lance do golo, é claro que não foi uma boa exibição. Eu acho que o António Silva tem muita dificuldade, tal e qual quando esta é a equipa do Benfica, ainda por cima no jogo 2, ainda mais isso se admite, se fica bem espelhado. Quando a equipa contrária mete velocidade para cima de qualquer destes defesas, são facilmente batidos. E o António Silva tem muita dificuldade de virar, tem muita dificuldade. E quando tu mantens o António Silva e o Otamendi, que faz anos como eu, não é? Quer dizer, a gente vamos fazendo anos, vamos tendo mais dificuldade. É muita velocidade, tal e qual como o Zé Mourinho disse, é muito motor para estes defesas. Zé, a partir desta opinião, ficou aquém a exibição de António Silva neste jogo? Não fez uma boa exibição, mas eu não
entre aspas, não falo, não critico só porque o António Silva não faz uma boa exibição. Houve outros jogadores que não fizeram uma boa exibição. Aliás, estiveram muito pior que o António Silva. Por exemplo, o Sudakov passou ao lado do jogo, da partida, e só tocava na bola quando vinha quase perto dos defesas centrais para tocar na bola. O Rios também não fez uma boa exibição. Ou seja, houve vários jogadores que passaram ao lado do jogo. Eu não vou atribuir porque o António Silva falhou. É verdade, falhou, mas uma pessoa quando está lá dentro, muitas vezes acabam por surgir erros, seja por falta de concentração, seja pelo que seja. Quem tem que ver isso são os treinadores. Eu não me vou esquecer que o Tomás Araújo apareceu, estava a jogar muito bem ao lado do Otamendi, chegou a ir à seleção nacional, de repente começa a jogar a lateral direito e começa a surgir os sintomas da pubalgia. Porquê? Lembras-te como é que isso foi? Pois. António Silva vai para a Juventus. Não joga, vai para a Juventus. Eu não sou apologista, de olhar para uma derrota e somente ter um alvo. O culpado não é o António Silva, só estamos a analisar a exibição dele. Sim, não foi boa. João. Pois é difícil encontrar alguém no Benfica que se tenha exibido um bom nível. O Turbino, obviamente. O Luca Bacchio e acho que Ilibo não é que tenha jogado bem, mas a bola não lhe chegou. O Pavlidis, porque de resto, todos os outros informaram de uma série de equívocos. E o António Silva parece que de vez em quando, e não é só neste jogo, acho que se desconcentra. Porque aquele António Silva que vimos na primeira época, que era um António Silva agressivo, muitas vezes se antecipava aos avançados, que saía a jogar, até tinha boa definição. Sabes quando está tudo a correr bem, quando estás a ganhar... António Silva desapareceu. Quando é um jogador que, quando as coisas estão bem, ele consegue acompanhar. Quando as coisas estão mal, ele é o primeiro a cair. Exatamente. Não é? Vem ao de cima as suas dificuldades. Concordas com isto que diz o Jorge? Quando as coisas estão bem, António Silva até está no bom nível. Quando as coisas estão mal, é o primeiro a cair. Também não vou crucificar o rapaz, também não vou dizer que isto é do pior jogador do Benfica, pelo amor de Deus. Também é o pior central, também não vou por aí. Comete erros como todos os jogadores cometem. Agora, quando as equipas estão bem, tem um jogador mais fraquinho, aquilo passa despercebido e as coisas vão andando. Teve uma má abordagem. E depois é que, repara, quando o Benfica está a precisar de ganhar este jogo, ou de não perder este jogo, quando o Benfica até, quando foi o segundo golo, até teve ali um período, o primeiro golo, no início da segunda parte até parecia que estava, quando se fala o treinador, pá, que culpa é que o treinador também tem disto, não é? Quando uma bola está perfeitamente cortável, por assim dizer, não é? Está na linha, no enfiamento da jogada, está a ver a bola a vir, não é? E faz uma abordagem daquelas que dá o segundo gol. O Benfica tem muitas dificuldades para esta defesa, sempre que os setores ficam divididos e há espaço para as equipas contrárias. Sempre. Muito bem, meus senhores. Obrigada aos quatro e a si que esteve connosco. A recordar que esta quarta-feira vamos acompanhar ao segundo aqui na CMTV o Sporting Marselha a partir das 8 da noite. É não perder. Contamos consigo desse lado.